Em um ano, de janeiro do ano passado até janeiro desse ano, sem contar esse aqui. Se eu não me engano, são 34 acidentes com aeronaves de pequeno porte. Existe uma explicação para isso? Ou é só uma triste coincidência? O que estaria acontecendo? Falta de manutenção nessas aeronaves? Não nesse caso, tá, gente? Essa aeronave estaria regular, segundo a própria ANAC. Sem dúvida, tudo indica que aqui havia todos os cuidados com a segurança. Mas é importantíssimo, você trouxe um ponto seríssimo, Dionísio, que é separar a aviação comercial, que é aquela que a gente voa com muita frequência, o táxi aéreo, que é a segunda mais usada, da chamada aviação geral e até helicópteros. A aviação comercial é extremamente regulada, cheia de protocolos e muitíssimo segura. Quando você vai para a aviação geral, a segurança é menor. Não estou dizendo que seja inseguro de forma alguma, mas o grau de segurança é menor. Nos helicópteros, a segurança é um pouco menor. O voo do helicóptero, ele é eivado de instabilidades. É um conjunto de instabilidades que faz ele se tornar estável para voar. Qualquer desequilíbrio aí pode fazer ele vir a ter um acidente. Principalmente então, é maior. Principalmente erro humano, desculpa interromper, mas aproveitando o gancho, principalmente erro humano, e isso tem acontecido muito nesses voos não comerciais, principalmente nessas pequenas aeronaves em áreas, de agricultura pelo país. Aí aumenta bastante, porque sem dúvida, no voo de trabalho agrícola, de pulverizações, o avião está, ou mesmo o helicóptero, ele está 20, 30 centímetros, 1 metro, 2 metros do chão. É muito perto. Qualquer problema, o risco do acidente é maior. Então, na aviação agrícola e na aviação clandestina que existe e entra nas estatísticas, aí o índice de acidentes aumenta bastante. Comandante, explica pra gente, pro leigo aqui, esses destroços que a gente está vendo ali. O que é a cauda do helicóptero ali? Como é que é a distribuição ali? Então é a cauda, dá para ver aparentemente as asas rotativas. Sim. A gente costuma chamar de hélice, mas a parte do helicóptero, na verdade, é uma asa que gira. Rotativa. E ao girar que ela gera sustentação. Aí houve uma felicidade, ou pode ter sido até a habilidade do comandante Ednilson, que dependendo do lado que o helicóptero tombe, na hora que ele toca o chão, no caso de um acidente, quando se quebra uma pá, as outras podem entrar dentro da cabine. Então, todo helicóptero deve-se, quando está num acidente, inclinar para a direita ou para a esquerda, dependendo de como girem as suas asas. Então, aproveitando esse gancho, tentando traduzir para você um pouco mais, o que a gente pode estar vendo aqui, essa cena de destruição, na realidade, é mais um efeito do estrago provocado pelas hélices, do que, na realidade, o pouso em si. Pode ser. Lembrando sempre que é só uma casquinha que envolve ele na proteção, para ser leve e para poder ter uma boa dinâmica de voo. Então, eu insisto, a minha impressão é que a velocidade do impacto não foi grande. A impressão que dá, se fosse no automóvel a gente vendo isso, diria, estava a 150 por hora ou muito mais. Esse helicóptero possivelmente estava lento. O fato da cauda estar praticamente conectada. Ela se separou do helicóptero no momento da queda, provavelmente quando ele girou pelo peso da turbina e aí que se separou. Então, deve ter sido uma queda de baixa velocidade. Possivelmente ele tombou. Sabe quando você joga algo no chão? É aquele impacto da batida de barriga. Se fôssemos falar de alguém que está mergulhando, seria um mergulho de barriga. Ele tentou pousar na horizontal, tentou estabilizar a aeronave. Dionísio, mas abriu uma clareira. São as hélices que terminam provocando essa abertura e provocam essa cena de queda. Aí quem está em casa, o Diogo acabou de falar para você, se fosse um acidente de carro, diriam estar a 150 km por hora por conta da visibilidade do estrago e da frente da aeronave. Mas diante disso, por achar que pode ter sido um pouso controlado, que termina tendo um impacto grande por conta da falta de visibilidade da chuva, por que a frente ficou assim? Ou aquela frente é aquela estrutura de vidro que cria todo aquele embelezamento da aeronave? Que não é nem vidro, é um plástico, é um plexiglass que a gente fala, é um plástico muito fininho, ele é resistente, mas não a impactos. Se tiver um impacto com uma ave, por exemplo, muitas vezes quebra uma boa parte da frente. E a gente já mostrou isso aqui. Desculpa interromper, Diogo, a Cacá está me chamando. Ela está bem ao lado da aeronave, encontrou documentos, papéis. Cacá, é com você. A gente vai com um olhar apurado, mais calmo, analisando, a cena, e a gente encontrou 2 cadernos, parecem que são 2 livros. Um pouco mais atrás, vamos ver se o Elton consegue mostrar para o nosso telespectador, tem também garrafa d'água e aqui, olha, um tênis caído no meio da mata, um pertence aí de um dos 4
que estavam dentro dessa aeronave. E aqui para esse lado, ele tá bloqueado aqui, Dionísio, vou mostrar para vocês, é o local onde eu preciso parar, porque a perícia colocou aqui a faixa zebrada. Nesse ponto aqui, olha, também tem destroços da aeronave. Caíram para cá parte da estrutura, o que me parece, inclusive, ali, que é uma janela, né? De vidro, uma das janelas desse helicóptero que caiu aqui em meio à mata, Dionísio. E tendo como experiência, gente, o Diogo, antes da Cacá falar isso, a Maria Carolina trazer essa informação pra gente, ele estava me falando que na realidade não é um vidro, é uma estrutura plástica que com o contato da hélice, talvez até o movimento de rotação dela ali passando perto, provocaria esse estrago. Aquela parte, possivelmente, com essa estrutura plástica, era que estava em cima da aeronave. Fazia conexão. Ela está me chamando de novo. Pode falar, Cacá. Dionísio, sobre o que você está falando, né? Olha aqui, parte da estrutura, como está rasgado, a gente mostra, são pequenas colmeias, né? O Diogo pode falar melhor sobre isso, mas essa é a parte de dentro, né, da estrutura que envolve aí, essa capa que envolve a aeronave. Diogo, parece um papelão, uma rede de papelão ali, um trançado, uma colmeia feita de papel. Mas é fibra de vidro, muito provavelmente, é material composto bastante sofisticado, mas dessa forma ele fica resistente, mas muito leve. Insisto, resistente para o voo, não ao impacto. Os helicópteros não são feitos para terem impacto, diferente dos carros. E se pudéssemos classificar nível de segurança e estabilidade de uma aeronave desse porte? Ela que é uma aeronave francesa com capacidade para 7 pessoas, tem um motor potente, inclusive, para fazer grandes translados, grandes voos, de distâncias de voo, que quero deixar bem claro isso. E nível de segurança, em que nível ele estaria, em que nota estaria essa aeronave? Todos os equipamentos são seguros na medida do que diz o seu manual. O manual de um avião é muito detalhado, de um helicóptero mais ainda, em todas as capacidades que ele tem, de peso, temperatura, tem uma série de tabelas que tem que ser levadas em consideração antes de decolar. Por exemplo, num dia muito quente, o helicóptero suporta menos peso do que num dia frio. Então, se ele for usado dentro das suas capacidades, ele é extremamente seguro, pode ser o pequeno, pode ser o grande. Normalmente, os maiores, com 2 pilotos, com 2 motores, etc., tem mais redundância, que a gente fala, tem mais segurança porque tem mais equipamentos dando a proteção de recurso de se um piloto falhar, tem outro para ajudar e assim por diante. Agora, mas todos são seguros se a gente respeitar os manuais. Qual é a sua conclusão a respeito de ter saído o piloto e a garota saírem ilesos? Ela estaria sentada atrás dele? É uma possibilidade? Qual que é a sua opinião? Se eu fosse arriscar um chute, eu diria que era mais provável ela estar atrás, mas apenas por palpite para estar junto de seus pais, só por isso. E diante? Mas essa casualidade é tão incrível. Aquele avião fabricado no Brasil que caiu no Cazaquistão recentemente, alguns dos sobreviventes foram lançados para fora do avião. Imagina um avião no impacto, aí no caso do avião, são 250 km por hora, no mínimo que ele estava, para poder estar voando. Eles foram lançados para frente, com seus assentos, e sobreviveram. Então tem casualidades que a gente não pode prever, dizer, este lugar era mais seguro. Maioria das vezes, via de regra, quem mais sofre é o comandante, porque ele está ocupado com o voo até a última hora.